Sabe aquela figura clássica do vendedor? Aquele cara, assim, quase mítico, né? O mestre da lábia super carismático que parece que nasceu com um dom para vender. Totalmente. Aquele vendedor artista. Exato. Pois é, parece que os dias dele estão contados. A tal da arte de vender tá dando lugar para uma coisa bem diferente. Uma ciência, quase uma engenharia. E hoje a gente vai mergulhar fundo num material super rico sobre isso, que veio de uma live com 2 nomes gigantes do mercado de vendas no Brasil, o Thiago Concer e o Thiago Reis. 2 pesos pesados do assunto. Com certeza. E a tese central deles é, assim, bem radical. Sucesso em vendas não é mais um dom, é um método. Um método que dá para aprender, dá para medir e, o mais impressionante, dá para prever. E é essa mudança de paradigma que é o nosso ponto de partida aqui, né? O material que a gente analisou não fala de tipo diquinhas ou truques. Fala de construir uma máquina de vendas mesmo. Uma máquina. Isso, que opera com base em processo, em dados e não em sorte ou no talento de uma pessoa só. A nossa missão aqui é tentar entender um dado que eles trouxeram que é, sinceramente, alarmante. Qual? Porque 75% das empresas no Brasil não batem as metas de vendas. E a resposta, segundo eles, não está em achar mais vendedores artistas. Está em implementar mais método. Exatamente. A gente vai desconstruir esses passos para transformar o que muitas vezes é o caos da área comercial em algo previsível. Certo. Então o recado é: pare de procurar heróis e comece a construir um sistema. E os dados que eles trazem são bem diretos, né? Em 2024, das empresas que bateram as metas, só 3% não tinham um processo de vendas validado. Só 3%. É um número muito baixo. E a projeção é que esse número chegue a 0 logo logo. Ou seja, quem não tiver método vai ficar para trás. E parece que a maior armadilha mental é ficar só olhando para o resultado final, para a meta. É a armadilha do resultado. E para explicar isso, eles usam uma analogia que eu achei, assim, brilhante, de tão simples. A analogia da balança. Da balança. Pensa no número que aparece quando você sobe na balança. Aquele número é uma consequência, né? Um indicador do que já passou. Ele reflete o que você comeu, o quanto se exercitou. Você não controla aquele número naquele exato momento. O que você controla são as ações que te levaram até ali. Entendi. Não adianta brigar. A balança tem que brigar com um prato de comida e com a preguiça de ir na academia. É isso. Precisamente. Em vendas, a comissão, a meta batida. Isso é o número na balança. É consequência. As atividades do funil, quantas prospecções foram feitas, quantas reuniões, quantos follow-ups. Isso sim são as ações. São as causas. As causas. As únicas coisas que estão, de fato, sob o controle do vendedor. A mudança de mentalidade é sair daquela frustração com o resultado e ir para a responsabilidade total pela execução. A pergunta muda de por que eu não vendi para o que eu preciso ajustar nas minhas ações. Ok, então o foco é no processo, nas atividades lá do comecinho do funil. Mas vamos ser práticos. O quanto isso realmente impacta? Se eu melhorar minha prospecção em, sei lá, 5%, minhas vendas sobem 5%? Parece lógico? Então é aí que a nossa intuição engana e a matemática da metodologia surpreende. O efeito não é linear, sabe? Ele é composto. Como assim? Uma melhora de 5% na qualidade da prospecção lá no topo não gera só 5% a mais de vendas. Ela vai se multiplicando em cada etapa. Na prática, esses 5% de melhora na prospecção resultam em uns 10% a mais de vendas lá no final. Uau, o dobro! Então uma pequena melhoria lá no começo tem um efeito que vai se amplificando. E é só o começo. Se, além disso, você consegue outra melhora pequena, de 5%, na etapa seguinte, que é a de qualificação, o efeito se acumula e o aumento nas vendas já pula para 20%. Nossa! É por isso que o gestor que fica gritando no fim do mês, tem que fechar mais, está olhando para o lado errado do problema. O trabalho inteligente é feito no início do processo, não no desespero do final. O que me leva a pensar, o que exatamente é esse trabalho inteligente do início? Porque a gente só costuma ver a ponta do processo, né? A reunião agendada, a proposta, mas deve ter um mundo de coisa acontecendo por baixo para isso rolar. Exatamente, e essa é a metáfora perfeita que o material usa, a do iceberg da prospecção. O iceberg. É. O que todo mundo vê à venda e à reunião é só a pontinha visível,
os 20% que estão acima da superfície. A força de verdade, a massa que sustenta tudo, são os 80% invisíveis que estão submersos. E o que tem nesses 80%? São 8 componentes, coisas como foco, que é definir o perfil de cliente ideal, o tal do ICP. Posicionamento, para se apresentar como um especialista, não como um vendedor. Tem a cadência, que é a sequência de contatos. Ok, mas 8 componentes. É muita coisa invisível para gerenciar. Qual deles as pessoas mais erram ou subestimam? Ah, sem dúvida nenhuma, o follow-up. A maioria acha que fazer follow-up é esse chato, insistente. Sim, tem esse estigma, né? Total. Mas no método é sobre ser profissionalmente persistente. E o dado que eles trazem sobre isso é brutal, é quase um soco no estômago. 80% das vendas acontecem só depois da 5ª tentativa de contato. 80%! E eu li que a maioria dos vendedores para na segunda. Isso é inacreditável. É como abandonar uma corrida a 1 metro da linha de chegada. Você está deixando 80% do dinheiro na mesa. Por falta de um processo de persistência. Outro ponto crucial dessa base invisível é a mentalidade. A resiliência para lidar com a avalanche de nãos, né? Ninguém gosta de ser rejeitado. O que o método faz é te dessensibilizar. O não deixa de ser pessoal e vira só um dado. Isso me lembra aquele estudo de caso que eles citaram, o Desafio Maldivas. O objetivo era vender R$60 mil em 10 dias para poder pagar uma viagem. Exato. O porquê, a motivação, era a viagem. Mas o como foi a aplicação rigorosa do método do iceberg. Eles definiram o ICP, criaram uma lista com 900 contatos e, usando ferramentas, dispararam as mensagens iniciais em 24 horas. Isso é impressionante, mas não soa um pouco impessoal? Tipo, disparar 900 mensagens de uma vez? Cadê a conexão humana que sempre falam que é o segredo? Ótima pergunta. E é aí que está o pulo do gato que eles defendem. A automação não substitui a conexão, ela viabiliza a conexão. Como assim viabiliza? Ao automatizar esse primeiro contato em massa, que é um trabalho repetitivo e de baixo valor, você libera 90% do seu tempo. E para quê? Para focar nos 10% que responderam. Ah, entendi. Assim, de verdade e com muito mais profundidade. A máquina abre a porta, o humano conduz a conversa. Entendi. A tecnologia faz o trabalho de escala para o ser humano poder fazer o trabalho de valor. O que nos leva a uma frase que eles usaram que eu achei ótima. Motivação sem método cria o idiota motivado. Haha, é exatamente essa a armadilha. É alguém com muita energia para fazer a coisa errada, mais rápido. Exato. A energia precisa de um canal. E esse canal é o mapa de execução que o material propõe, um framework com 8 etapas da venda profissional. Começa com planejamento e preparação, passa pela prospecção, que é o nosso iceberg, e aí vai para a abordagem e conexão. E depois da abordagem vem a etapa que eles definem como a mais crítica de todas, onde a venda é ganha ou perdida. A 4ª etapa. Levantamento de necessidades, o diagnóstico. É o coração de todo o processo. Vender segundo essa metodologia não é falar sobre seu produto. É fazer as perguntas certas para entender a dor do cliente no nível que talvez nem ele mesmo entendesse antes. Uhum. Pular essa etapa ou fazer de forma corrida é o erro mais comum e catastrófico. É como um médico que ouve o paciente dizer "tô com dor no peito" e na mesma hora já prescreve uma cirurgia cardíaca, sem pedir um único exame. É uma analogia perfeita. Você primeiro investiga, pergunta, entende o contexto, para só depois sugerir uma solução. As outras etapas do mapa seguem essa lógica, né? A proposta de valor só vem depois do diagnóstico, aí tem negociação, fechamento e o pós-venda. Exato. E a tecnologia, a inteligência artificial, onde que ela entra nesse mapa todo? Ela não é a solução mágica, ela é um multiplicador. E aqui tem um ponto de atenção. Qual? Se o seu processo é ruim, desorganizado, uma ferramenta de automação não vai consertar. Então ela vira um acelerador do caos. Se o processo está bagunçado, a IA só vai te ajudar a criar mais bagunça mais rápido. Essa é a armadilha. A tecnologia amplifica o que já existe. Se a base do seu processo é sólida, ela te ajuda a construir um arranha-céu. Se a base é frágil,
ela só acelera o desmoronamento. Certo. Agora, quando aplicada a um processo bem estruturado, os ganhos são exponenciais. A IA pode automatizar o envio dos e-mails iniciais, pode analisar o perfil de um cliente e sugerir perguntas personalizadas para reunião de diagnóstico, pode até criar um rascunho de proposta com base nas dores que foram levantadas. Ou seja, ela tira do vendedor as tarefas repetitivas para que ele possa se concentrar no que é, pelo menos por enquanto, insubstituível. A interação humana estratégica, a empatia, ler as entrelinhas, construir confiança. Exatamente. A máquina faz o trabalho de máquina e o humano faz o trabalho de humano, mas num nível muito mais elevado. Perfeito. A tecnologia vira uma espécie de copiloto inteligente. Ela prepara o vendedor para entrar em cada reunião mais bem informado, mais preparado do que nunca, e isso transforma cada interação numa oportunidade de altíssimo valor. Então, no fim do dia, o que tudo isso significa? A mensagem central que fica desse material do Consort e do Reis é que o futuro da profissão de vendas não é mais do artista. Pertence ao que eles chamam de engenheiro de vendas. O engenheiro de vendas. É, aquele profissional que projeta, constrói, mede e otimiza um sistema para gerar resultados previsíveis. E, em qualquer mercado, o valor de um profissional é determinado pela sua raridade, certo? É uma lei econômica básica. A escassez gera valor. E vendedores que só tiram pedido, que esperam o cliente chegar, que não têm método, esses são abundantes. E por serem abundantes, viram commodity, facilmente substituíveis, mal remunerados. Já os profissionais que constroem máquinas de vendas, que dominam o processo do início ao fim, esses são raros. E por serem raros, são extremamente valiosos para qualquer empresa. E para a gente fechar, a análise desse material todo deixa uma reflexão final, que é até um pouco provocativa. Ele nos ensina a construir o sistema, a dominar o método para a gente se tornar raro e valioso. Sim, mas se o método pode ser documentado, ensinado e, como a gente viu, até otimizado por inteligência artificial, o que vai sobrar de unicamente humano na venda do futuro? Boa pergunta. Talvez a verdadeira raridade não seja só dominar o processo à risca. Talvez seja desenvolver a inteligência emocional e a perspicácia para saber exatamente quando e como desviar dele. Usar o sistema como uma base sólida para decolar e não como uma limitação que te prende no chão. A ciência da estrutura. Exato. A ciência da estrutura, mas talvez a sabedoria humana, continue sendo o fator decisivo para saber a hora exata de improvisar.